A Europa é a terra prometida. Em África fazem-nos acreditar nisso. É preciso vir para a Europa para se ter algo. É assim. Este ano, mais de 27.000 imigrantes clandestinos chegaram às costas das Ilhas Canárias, um fluxo 5 vezes superior ao do ano passado e que põe a Europa à prova. Uma delegação de deputados europeus da bancada dos Verdes foi ver de perto o drama destas pessoas. Aqui, em La Isleta, estão 38 refugiados. Na véspera, dizem-nos os que ainda lá estão, havia 1 milhar de pessoas. As autoridades espanholas não nos autorizaram a filmar no interior do campo. A Europa tenta fazer face ao problema da imigração clandestina, assinando acordos de repatriação com os países de origem. Mas a medida, diz a Presidente da Subcomissão Parlamentar de Direitos Humanos, não impede o fluxo de clandestinos. Estou cada vez mais convencida, ao falar com estas pessoas, que nada as impedirá de vir. A questão para a Europa é saber em que condições vêm e não quantas vêm. Elas decidem vir e nada as vai impedir. Estão dispostas a morrer afogadas. A única questão que a Europa deverá colocar-se é em condições queremos que estas pessoas cheguem à Europa. A União Europeia está a reforçar a segurança das suas fronteiras, ao mesmo tempo que tenta relegar responsabilidades para os países externos, os de trânsito e os de origem. Com eles, estabelece os referidos acordos de readmissão em troca de ajudas ao desenvolvimento, como explica a responsável da organização Migra-Europe. A Europa está a externalizar a sua política de fronteiras. Projeta-a no exterior dos seus próprios limites, obrigando países como a Mauritânia, o Senegal ou a Guiné a controlar as suas próprias fronteiras. E não sabemos se os direitos fundamentais são respeitados. Além disso, as soluções militares nas fronteiras externas da União não alteram as razões subjacentes à imigração. Os muros têm um fraco efeito dissuasivo. As patrulhas da Frontex, a Agência Europeia de Segurança das Fronteiras, têm como consequência levar os clandestinos a escolher rotas mais longas e mais perigosas. O jornalista faz uma observação amarga. Estamos convencidos, 50% das pessoas que tentam chegar às Canárias morrem no Oceano Atlântico, o que significa que pelo menos 25.000 pessoas morreram a tentar chegar às Canárias este ano. 25.000 mortos. Mas a evidência das tragédias é rapidamente removida do olhar do público. Ao longo das estradas encontramos, contudo, os barcos, os chamados caiucos, deixados em pontos isolados à espera de serem destruídos. De acordo com os números da ONU, 18 milhões de pessoas estão neste momento a tentar fugir da guerra ou da miséria no continente africano. Este eurodeputado defende que a atitude da Europa face à imigração deve ser englobada com as políticas de asilo, mas também com as da pesca e da agricultura. Não há nem sítio para sentar-se. A política agrícola comum da União Europeia é, em parte, responsável por esta situação. Enviamos produtos altamente subsidiados para mercados locais e regionais e estamos a destruir esses mercados na África Ocidental. A política de pesca da União Europeia, com os seus acordos, mas também com as capturas ilegais e acidentais, destruiu uma boa parte da pesca na África Ocidental. E estes barcos foram usados para trazerem seres humanos em vez de trazerem peixe. Este também é um problema europeu. Portos como os de Las Palmas são uma verdadeira tentação para os navios que transportam cargas ilegais. O carregueiro chinês Lianhun, que transporta alimentos congelados, tem pavilhão panamiano, uma carga que vem da China e documentos que dizem que esteve a pescar na Guiné. As autoridades portuárias de Las Palmas mostram-se pouco motivadas para verificar o navio, já que o país de origem e o de destino de carga não se situam na Europa. No entanto, temos um grande problema com este barco. Tem uma matrícula que não corresponde ao nome. E há fortes suspeitas em relação ao nome Lianhun, que infelizmente já está ligado a um certo número de infrações por pesca ilegal nos últimos meses. Por isso podemos dizer que, embora haja um certo vazio legal, há também uma certa forma de cumplicidade face a atividades pouco transparentes e, sem dúvida, ilícitas.
Controladores mal treinados, verificações mal feitas, falta de meios financeiros para combater a pesca ilegal em África são meio caminho andado para a mesma pesca ilegal em larga escala, que representa a ruína dos pescadores artesanais e funciona como impulsionador da imigração. A inspetora-geral do Ministério das Pescas da Guiné preocupa-se com este padrão. Estamos a perder vidas humanas, estamos a perder meios de produção e infraestruturas. Perdemos em termos económicos e estamos a destruir os recursos que são de todos. A minha preocupação hoje em dia é que lutemos juntos a nível regional, ao nível da África Ocidental, para salvar esta zona. Depois, temos de interpelar a opinião pública internacional para nos ajudar a encontrar os meios que garantam a traçabilidade dos produtos pescados até ao mercado internacional. Os mercados africanos são inundados por alimentos baratos subsidiados pela União Europeia e com os quais os produtos locais não conseguem competir. As alternativas económicas dos africanos reduzem-se e os jovens abandonam os seus países, aumentando ainda mais o fosso entre a Europa e a África. O presidente da Rede Oeste Africana de Organizações de Agricultores pede soluções de fundo. O que pedimos à União Europeia é que, com a sua experiência de integração, nos ajude a integrar os nossos países e para de nos tentar forçar a assinar acordos de parceria económica. Dizer que dentro de 12 anos devemos estar em concorrência não é moralmente justo nem é aceitável. Queremos que a Europa mude esta situação e se disponibilize a ajudar-nos a criar uma verdadeira integração. Mas, de acordo com o Centro de Acolhimento de Refugiados das Canárias, os africanos são apenas 5% dos clandestinos que chegam ao arquipélago. Diariamente chegam também centenas de latino-americanos. Vêm de avião como turistas e ficam depois de expirados os vistos. No entanto, a opinião pública conhece-os menos, mas também eles veem na Europa a terra prometida. Queremos permitir a imigração legal. Esse é o debate que temos tido no seio dos Verdes. Como fazer para ter regras que permitam abrir as portas da Europa? O nosso problema é que temos uma casa e as pessoas estão sempre a tentar entrar pela janela porque não temos portas. Nós defendemos que precisamos de uma porta, que possamos abrir, mas que também possa ser fechada. Este é um problema político e tem de ser resolvido nos próximos 6 meses. Uma política europeia que integre imigração ilegal e desenvolvimento político e económico de África é algo ainda distante. Mas, dizem os analistas, mais cedo ou mais tarde a União Europeia terá de olhar mais para as circunstâncias que levam à imigração para a Europa. Se nada for feito, à medida que o tempo passa e que a pobreza aumenta, todo o mundo, todos os jovens africanos vão querer vir para a Europa. Se lá não houver nada, todos vão querer vir para aqui.